A Bíblia narra uma história muito interessante. Está lá em Atos capítulo 10, quando Pedro tem uma visão, um lençol com vários animais que para os judeus era considerado impuro. E Deus diz para Pedro, mata e come. E Pedro diz assim, eu nunca coloquei em minha boca nada comum ou imundo. E Deus diz a Pedro, não chame de imundo que Deus purificou. Deus deu essa visão para Pedro para preparar Pedro para ir pregar na casa de Cornélio. Deus teve que dar uma visão para Pedro, para que Pedro pudesse pregar na casa de Cornélio. Deus já havia se apresentado a Cornélio através de um anjo, e esse anjo disse a Cornélio que Deus estava recebendo suas orações, as suas esmolas, e então esse anjo instrui Cornélio, né, a mandar alguém chamar Pedro para que Pedro pudesse ministrar o evangelho ali na casa dele, pregar na casa dele. E Deus teve que dar uma visão para Pedro para quebrar o preconceito, aquela visão religiosa de Pedro, de que o evangelho era só para judeu, não era para gentio, os gentios não tinham condições de receber essa palavra. E então Deus dá a visão e ainda instrui Pedro, diz, olha, alguns homens estão te procurando e é para você ir com eles. Não duvide. Olha, o texto é interessante, que Deus ele é enfático com Pedro, dizendo, não duvide, vá com esses homens. Quando Pedro chega na casa de Cornélio e ele começa a ministrar o evangelho ali, falar das maravilhas de Deus, de Jesus, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas e eles são batizados com o Espírito Santo. E Pedro fica maravilhado, Pedro fica abismado, fala, até sobre eles desceu o Espírito Santo. Então Pedro entra em acordo com o pessoal que estava com ele e diz assim, a gente não pode negar a água a quem Deus não negou o Espírito. Pedro ficou surpreso, porque o Espírito Santo desceu também sobre os gentios. Veja bem, irmãos, eu sou assembleiano desde meus 11 anos de idade, já falei isso. Hoje tenho 36 anos, sou pastor de igreja e eu percebo o quanto a nossa religiosidade tem impedido que a gente alcance mais pessoas, que a gente faça com que o reino de Deus cresça. Porque enquanto muitas igrejas que estão nascendo agora, já estão muito avançadas com processos de discipulado, já estão muito avançadas com projetos de crescimento, de expansão, de reino, sabe? Nós estamos aqui brigando se o obreiro pode usar barba ou não. Eu ainda sou assim, meio que hostilizado porque eu uso barba. Então, em alguns lugares que eu chego, algumas pessoas ficam me olhando assim meio estranho, porque eu uso barba. Cara, o que tem a ver, né? Biblicamente falando, o que a Bíblia fala a respeito da barba? Se você for olhar, só tem coisa positiva sobre a barba. Então, nós colocamos alguns dogmas, nós colocamos alguns costumes quase que acima das Escrituras. Né? Então nós ficamos brigando por coisas pequenas, ficamos brigando por cor de parede, ficamos brigando por gravata, por terno, ficamos brigando por muitas coisas que não é reino, não faz parte do reino de Deus, não tem respaldo bíblico. E essas coisas têm nos impedido, né, de crescer, têm nos impedido de evoluir, têm nos impedido de avançar. E recentemente o Marco Feliciano, em uma pregação ali, tem um trecho da pregação dele, acho que nos Gideões, ele fala muito sobre isso, onde estão os jovens das nossas igrejas. Nós estamos matando esses jovens, nós estamos expulsando esses jovens da igreja. Por quê? Porque nós estamos brigando por coisas pequenas e achando que aquilo é santidade, achando que um cordão ou uma pulseira ou uma música ou qualquer outra coisa é o mundo entrando dentro da igreja. Cara, o mundo já entrou dentro das igrejas, Assembleia de Deus e várias outras, faz muito tempo, porque divisões, dissensões, guerras, rancor, imoralidades, todas essas coisas já estão dentro da igreja.
e as pessoas ainda estão achando que estão lutando contra o mundo, lutando contra as coisas do mundo. Cara, mas numa visão tão rasa, numa visão tão pequena, numa visão tão mesquinha. E nós necessitamos de fato, uma metanoia, uma mudança de mente. Nós precisamos de uma mudança de mente. Eu vejo alguns líderes religiosos, por exemplo, falando daquelas pessoas que estão saindo da igreja ou daquelas que não querem vir para a igreja. Diz assim, ela não vem porque não quer, saiu porque quis, não procura saber o porquê, né? Se tem alguma coisa na minha conduta, na nossa conduta como líder cristão, que tem afastado as pessoas, a responsabilidade é dela, ela não vem porque não quer. E o Marco Feliciano faz um questionamento muito sério ali. No dia do juízo, quem vai se responsabilizar por essas pessoas? Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele dizendo que era devedor, né? Eu devo tanto a grego, eu estou devendo, por isso eu estou pregando o evangelho, porque é uma dívida que eu tenho. Quem vai se preocupar com essas pessoas que estão morrendo? Nós vamos continuar brigando por essas coisas pequenas e impedindo pessoas de acessarem o reino, é como Jesus disse aos fariseus, né? Vocês fariseus, que nem entram no céu e nem deixam que outras pessoas entram. Então a gente, de fato, precisa rever muitas coisas. A gente precisa sentar e conversar sobre muitas coisas. Com a Bíblia aberta, né? Vamos abrir a Bíblia, vamos debater temas bíblicos, vamos pegar os nossos usos e costumes, pegar a nossa cultura e compará-la com o que a Bíblia diz, comparar com o que a Bíblia nos ensina, doutrina bíblica, porque a doutrina bíblica ela serve para qualquer lugar do mundo, para qualquer igreja, para qualquer denominação. Então os nossos dogmas, os nossos costumes, eles não estão acima da doutrina, eles não estão acima da doutrina, o que será da igreja daqui 30, 40, 50 anos. Os jovens estão indo para as comunidades e graças a Deus por aqueles que ainda estão indo para as comunidades. Porque boa parte dessa juventude está indo para o mundo, está indo para as drogas. E você que é pastor, você que é líder cristão, cara, olhe para a vida do seu filho. Eu conheço muitos pastores, muitos líderes que os filhos hoje estão nas drogas. Cara, isso é muito triste, pessoas chorando, pais, pastores, líderes religiosos que estão cuidando das pessoas, mas os seus próprios filhos estão se perdendo. Mas mesmo assim não abre mão da religiosidade de jeito nenhum. As pessoas estão se perdendo filhos para droga, para prostituição, para o mundo, mas mesmo assim não abre mão da religiosidade. Gente, pelo amor de Deus, nós temos uma geração aí que está se perdendo. Nós temos uma grande responsabilidade com essa geração. Nós temos uma grande responsabilidade com esses jovens, com esses adolescentes, com essas crianças que estão crescendo nas nossas igrejas. Então vamos parar de olhar para essas coisas, vamos parar de brigar por coisas pequenas e vamos brigar pelo reino, vamos brigar pela doutrina da palavra de Deus, pelo evangelho de Cristo, pelas almas que estão morrendo, que estão perecendo sem Cristo, sem salvação. Vamos parar de ficar brigando por placa, parar de ficar brigando por microfone, parar de ficar brigando por púlpito, por posições, por dinheiro e vamos brigar por almas em nome de Jesus. Vamos brigar por almas para o crescimento do reino, para que mais pessoas se acheguem aos pés de Cristo, aos pés da cruz, se rendam a esse Cristo maravilhoso que nós servimos. Um Cristo que nos libertou das amarras do pecado, um Cristo que nos libertou da escravidão da lei, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para essa graça maravilhosa. Jesus disse aos pecadores: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós não podemos colocar um fardo pesado, um jugo pesado nas pessoas, porque o fardo de Cristo é leve.
Tem renúncia? Tem sacrifício? Tem cruz? Tem, mas a graça nos dá força para viver essa vida de santidade. Não é a cultura de homens, é a graça de Deus, é o evangelho de Cristo, aquele que o apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Peço que você se inscreva no canal, curta, compartilha, tamo juntos e vamos para cima.